Assista agora. TV Espírita Nosso Lar. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Acompanhe a nossa programação diariamente. TV Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo. TV Espírita Nosso Lar. Estudando O Livro dos Espíritos. Apresentação: Derni Oliveira. Convidado: Maxilânio. aberto para perguntas. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Estudando o Livro dos Espíritos. Eu sou Derni Oliveira, da cidade de Vitória da Conquista, Bahia, e o nosso convidado é Maxilânio Lacerda, do Distrito Federal. Boa noite, Max. Boa noite, Derni, boa noite, amigas e amigos, boa tarde, bom dia, seja o horário que nós nos vermos e nos ouvirmos. Sejam todas e todos muito bem-vindos para mais uma questão que nos faz pensar um pouquinho sobre a importância desse livro para nossas vidas. Verdade, Marcos. E como a gente comentou na reunião passada, hoje nós estamos gravando por causa do feriado de 24 de junho. Então, a gente, todas as segundas-feiras, graças a Deus, a gente tem conseguido colocar ao ar esse programa que já vai ao ar há cerca de 4 anos, estudando uma questão por vez de O Livro dos Espíritos. Portanto, você pode assistir agora, ou você pode assistir posteriormente, ou pode assistir a questões anteriores, porque fica gravado nas playlists dos 8 canais que estão transmitindo simultaneamente pelo Facebook e pelo YouTube. E hoje, Max, como sempre, mais uma questão instigante, a questão de número 271. Vamos dar uma olhada nela. Quando o espírito estuda, na erraticidade, as diversas condições em que poderá progredir, como julga poder fazê-la, se nascer entre canibais? Questão número 271 de O Livro dos Espíritos. Dia 24 de junho, às 21 horas. Uma realização, TV Espírita Nosso Lar. Muito bom, Max. Uma questão que feita há 167 anos para os espíritos, por Allan Kardec, mas que hoje também ela merece uma apreciação nossa pelas questões também que se apresentam de violência do ser humano contra o outro ao ponto do canibalismo. De certo modo, é o que nós vamos estudar hoje. Vamos, então, a essa referida questão. Bom trabalho, Max. Muito obrigado, Derni. Vamos, então, estudar essa questão que é bastante, no mínimo, curiosa, né? Porque nós estamos falando de canibalismo, mas nós precisamos contextualizar. Como disse o Derni, são 167 anos quando essa questão foi formulada, e o nosso planeta, naquela época, ainda existia aí essa situação de canibalismo em algumas tribos, de forma até relativamente comum. E, obviamente, que com o passar do tempo, com o processo civilizatório, isso não tem sido mais objeto da existência atual. Não obstante, nós temos realidades paralelas que se comparam ao canibalismo, mas aí por um espírito de maldade, um espírito de demência, alguma coisa assim. Mas vamos lembrar que nós não temos, não com o canibalismo, nós temos no nosso país, na região amazônica, tribos indígenas que ainda não foram contatadas. Então nós temos ainda civilizações indígenas que nós mal conhecemos. Então é importante a gente perceber que essa realidade não está tão distante assim dos nossos olhos, ainda que nós estejamos falando de canibalismo, que algumas das comunidades passadas exerciam. Inclusive aqui no Brasil também nós tínhamos
antes e depois, um pedaço depois da colonização do país, processo de canibalismo entre os indígenas. Lembrando que essa situação era típica de uma crença que esses povos tinham, que se alimentando dos guerreiros que eles conseguiam vencer, eles se tornariam fortes comendo a carne daquele que ele venceu e que era forte. Então essa é uma das razões que explica o canibalismo naquela época, ainda que não seja esse o objeto do nosso estudo. Mas feito esse preâmbulo, vamos lembrar que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, composto de 4 partes, e a parte que hoje nós estamos entendendo é a parte segunda, cujo capítulo 6 é o objeto dos nossos interesses nesse estudo de hoje. E nesse capítulo 6, que se intitula Da Vida Espírita, existem inúmeros assuntos que são abordados por meio de questões por Allan Kardec. E nós vamos aqui trabalhar o capítulo que se relaciona à escolha das provas. E a pergunta, como já foi trazida pelo nosso Derne, ela fala exatamente disso, de uma escolha de prova. Então, quando nós estamos no estado errante, ou seja, estamos no mundo espiritual, aguardando para reencarnar, por isso que chama errante, quem está no mundo espiritual, na condição errante, é quem ainda precisa reencarnar, vamos rememorar isso. E quem não precisa reencarnar, não tem, obviamente, mais vínculo com a matéria, então não está no estado errante mais. Então, todos nós, em estados de mundos de expiações e provas, é muito comum que todos nós estejamos no estado errante. As exceções são os espíritos elevados, que normalmente não são do planeta. Então, quando nós estamos nesse estado, o espírito, ou seja, nós, quando estamos lá, estudamos as nossas diversas condições para o nosso progresso. Quando nós estamos lá, nós não pensamos nas coisas materiais, não pensamos nos bens sensoriais, porque isso é considerado, quando do lado de lá, muito inferior, muito desnecessário. Isso tudo, quando estamos do lado de lá, é visto como um meio para o progresso, é como se fosse um material didático para que nós exerçamos o aprendizado. Então, quando nós estamos lá de lá, nós não nos preocupamos com essas coisas de materiais, nós nos colocamos em posições onde nós possamos progredir. E aí Kardec formula uma questão que no mínimo, para os dias de hoje, é curiosa, né? Então, imagine que alguém está lá do lado de lá, ele é um espírito que quer encarnar, e ele pensa em realizar esse progresso dele, nascendo numa condição extremamente complicada. E aí Kardec usou uma expressão forte, né? Uma condição completamente, vamos dizer assim, não esperada de alguém, né? Como realizar esse progresso nascendo entre canibais. Ele colocou, por exemplo, poderia ter sido nascendo entre tribos primitivas, nascendo em condições difíceis, ele poderia ter colocado várias situações que geram a necessidade do progresso. E aqui, gente, nós ficamos colocando aqui canibais, porque lembramos, tornamos a reforçar, naquela época eles existiam. Até o século XX, nós temos registros nas ilhas da Polinésia, de algumas delas, de canibalismo que existiu. Hoje nós não temos mais, mas até pouco tempo atrás, não é muito tempo, nós tínhamos registro disso. Então, Kardec estava vivendo uma época que essa situação existia em algumas partes do planeta. E no século XX, continua existindo até um tempo. Agora, é importante perceber que se uma pessoa pudesse nascer numa situação dessa, seria uma situação completamente, vamos dizer assim, desequilibrada. Porque uma pessoa que já está num processo evolutivo mais elevado, nascer entre canibais é uma coisa que gera contrassenso. Então, a pergunta de Kardec foi provocativa. E a resposta dos nossos irmãos não deixou a gente absolutamente em dúvida nenhuma, porque disseram não são espíritos já adiantados que nascem entre os canibais. Então, se você é uma pessoa que está no nível que nós estamos, você não vai conseguir, se existisse ainda tribos canibais aqui, nascer entre eles. Por quê? Porque você já está no estágio evoluído em que eles estão no estágio bem anterior. É como se fosse assim, você já cursa o primeiro ano do ensino médio e eles estão cursando o jardim de infância, vamos pensar assim, numa comparação apenas para que a gente nos situe nessa realidade de distância de progresso realizado. Então, esses espíritos que já têm esse progresso realizado, ou seja, já são adiantados, eles não nascem entre canibais, não poderiam nascer.
Os que nascem entre os canibais, disseram eles, são espíritos que são como os canibais, ou ainda que são inferiores, mais inferiores do que eles ainda. Então, quer dizer, há uma similitude de posições nessas condições. Não poderia haver aí esse contrassenso, como usamos o termo. Por quê? Porque teria uma posição em que essa criatura não progrediria, ela não teria oportunidade de progresso, pelo contrário, ela seria colocada em situações que ela já experimentou em encarnações muito, muito, muito antecedentes a essa, quando ela também foi um canibal. Inclusive, Kardec recebeu essa resposta de uma pergunta em que nós já tivemos a oportunidade de trazer aqui, em que ele perguntou se hoje nós, os homens civilizados, se nós também já fomos canibais. Ele falou, inclusive você já foi um deles, meu filho. Quer dizer, essa situação nós já passamos há muito tempo. Então nós não temos porque pessoas no nível evolutivo equivalente são o que nós temos hoje. Voltar para aquela situação, não haveria opção de progresso ou oportunidade de progresso. Pelo contrário, repetiria uma experiência já passada, mas numa condição completamente fora do padrão. Essa pessoa ficaria completamente deslocada naquela cultura, porque já não tem mais nenhuma similitude com ela. Agora, os que são inferiores, que estão abaixo deles, assim como acontece conosco, eles podem nascer entre os canibais, porque para eles seria uma oportunidade de crescimento, porque eles seriam inferiores aos canibais. Como assim, Max? Tem pessoal, tem espíritos encarnados com condição inferior a essa? Ainda tem, gente. Vamos lembrar que o processo evolutivo começa quando nós ainda morávamos nasquelas cavernas, nós éramos nômades, nós coletávamos animais, e nós, naquelas experiências que já fazem muitos e muitos milhares de anos, nós tínhamos ainda muito mais proximidade com os animais do que com os seres humanos que nós conhecemos hoje. Éramos regidos praticamente pelos instintos e tínhamos aí os primórdios da inteligência começando a se fazer. Então vamos lembrar que os canibais já são povos que têm uma inteligência, eles conseguem, veja o raciocínio que eu acabei de falar de um caso que eu conheço, que eles comiam, que é aqui do Brasil, da época que nós falamos pré-colonização e depois da colonização, que eles comiam os seus inimigos, não porque eles sentissem prazer em fazer isso, comiam os seus inimigos por acreditar que comendo a carne deles, eles se fortaleceriam. Então, naquele estágio evolutivo, o nível de compreensão deles era esse, mas já era muito mais elevado do que o nível de compreensão de alguém que está começando o processo evolutivo. Então, vamos deixar bem claro aqui, se você está numa posição elevada, não faz sentido você nascer numa posição como essa, porque você não aprenderia nada. Mas se tem alguém numa posição inferior a deles, nascer na posição deles, sim, vai conseguir adquirir algum ganho em termos evolutivos. E se você perguntar se um canibal pudesse nascer entre nós, ele ficaria deslocado, né? Por quê? Porque seria muita progresso à frente para que ele pudesse assimilar isso em tão curto tempo. Como a gente sabe que a natureza não dá saltos, ele vai fazer isso galgando passo a passo. Às vezes, e isso está no Livro dos Espíritos também, eles pedem, alguns desses que ainda estão no processo de, vamos chamar assim, de menos civilização, não necessariamente como canibais, eles pedem para nascer em situações mais avançadas, na expectativa de crescerem mais rápidos. Mas a maior parte deles, disseram os espíritos, em certa pergunta do Livro dos Espíritos, fracassam. Por quê? Porque ainda não estão com a estrutura psíquica, não tem arcabouço psíquico para se sustentar nesse novo modus vivendi que ele tem que se adaptar. É o que acontece com o que a gente chama de estranho no ninho, no sentido de ser completamente alheio àquela realidade. Então, esse tipo de coisa, normalmente, as proximidades é que define quais são os meios onde se vai nascer. Se você está abaixo, você pode nascer no que está acima. Mas se você está abaixo, você não pode nascer muito, muito acima, porque você ficaria deslocado. Por isso que cada um de nós está onde precisa estar. E, em cima disso, Allan Kardec faz alguns comentários que são muito importantes da gente prestar atenção. Aliás, gente, esses comentários de Allan Kardec são extremamente lúcidos. Você percebe claramente que ele é um dos espíritos que responde a pergunta, só que ele está encarnado, porque ele tem um conhecimento tão profundo daquilo que ele está conseguindo captar, porque Allan Kardec passou quase 15 anos produzindo essa doutrina que você hoje está podendo beber dela. E ele vai aprendendo com ela numa velocidade, numa capacidade de assimilação que é impressionante.
Como é que alguém consegue isso? É porque esse alguém já tem a bagagem anterior e esse alguém assimila fácil. Por quê? Porque aquelas verdades não são novas para ele. Ele apenas está revivendo, ele está podendo ter contato de novo. Então, a assimilação é mais rápida. Mas aquele que nunca fez essas experiências antes, a assimilação é mais lenta. Não quer dizer que um é melhor do que o outro, quer dizer que um já viveu as experiências e o outro ainda não viveu. É só uma questão de tempo e vontade. Se a pessoa tiver a vontade de fazer essas experiências, ele vai pedir reencarnações cada vez mais desafiadoras e vai crescendo na direção do Pai. Então, vamos ver os comentários dele. Diz Kardec: sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Então, você está falando de mundos primitivos. Nosso planeta é mundo de expiações e provas. Então, aqui nesses mundos primitivos, onde, vamos dizer assim, é o berço para as primeiras reencarnações, você tem muita analogia com a ferocidade dos animais. Por quê? Porque a árvore genealógica cria um ramo para a nossa formação da parte humana e continua outro ramo para a formação dos primatas. Então, nós não originamos dos primatas, nós temos raízes comuns, como o corpo físico, mas o espírito que habita o corpo de um ser primitivo, ainda que primitivo, mas humano, já não é mais equivalente ao do primata. Ele está no processo mais alto de, vamos dizer, de assimilação de conhecimentos. A inteligência já está se fazendo gradualmente, pouco a pouco. Então, veja que Kardec está colocando aqui. Por que na resposta o benfeitor diz espíritos com escala inferior podem nascer entre eles? Porque Kardec está deixando bem claro isso. Existem planetas, como o nosso foi um dia, que estão nessa condição hoje. E mais, disse Allan Kardec, esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo, que é o mundo de expiações e provas. Gente, vamos lembrar assim, ó. Mundo de expiações e provas tem, no topo, os mundos de regeneração, e nas bases, os mundos primitivos. Entre o base e o topo, ou seja, entre o começo do mundo de expiações e provas e o término do mundo de expiações e provas, onde começa o de regeneração, você tem um degradê, você tem uma gradação. Então, você vai encontrar nessa mesma sociedade comunidades que vão se associar mais para o topo e comunidades que vão se associar mais para a base. E essas estão mais perto do mundo primitivo e aquelas mais próximas do mundo de regeneração. É por isso que, para alguns habitantes desse planeta, o mundo de regeneração já chegou. Nós ouvimos o Dr. Bezerra dizer claramente que já começou o mundo de regeneração na Terra. Mas esse nascer de um novo dia é para poucos. É como se você estivesse olhando a rotação do planeta, a gente vê o Sol nascendo de forma diferente, né? Por exemplo, para o Japão, nasce 12 horas antes da nossa aqui, do nosso Sol. Por quê? Porque dá a volta e leva 12 horas para a gente começar a ter o nascer do Sol. É óbvio que não é essa a situação que nós estamos falando, mas imagine essa situação para a evolução. As pessoas que já estão mais à frente na evolução, esse nascer do Sol, que se chama regeneração, já começou a acontecer. Para aqueles que ainda estão mais retardatários no processo de suas aquisições espirituais, esse nascer do Sol vai acontecer um pouquinho depois, mas já está depois da meia-noite, ou seja, ele já está na madrugada, ele já está entrando para o amanhecer, para o Deobar de mais um dia. Ele vai chegar lá como já chegaram aqueles no topo. Mas tem aqueles que estão muito atrás, que estão lá perto do mundo primitivo, que vai demorar mais ainda a nascer. Mas todos acessarão esse mundo novo, desde que estejam em harmonia com ele. Essa crueldade que Allan Kardec falou agora há pouco, essa crueldade é da natureza animal. Mas a crueldade que nós verificamos hoje no mundo não tem mais da natureza animal propriamente dita. Tem do desejo de fazer o mal muito forte nessas criaturas que são consideradas perversas. Então não é mais uma ligação apenas com o instinto animal para sobreviver, que a crueldade do animal não é para mostrar-se cruel, é para ele sobreviver. Você vê a crueldade de uma leoa matando uma gazela, aquilo te parece assim extremamente chocante, mas não tem nada de chocante considerando a questão da sobrevivência. Ele está matando não para poder mostrar-se aos outros como cruel. Ele está defendendo a caça dele quando ele agride o que está tentando tirar a caça, não porque ele é cruel por si só, é porque a força é o meio de se prevalecer naquele estágio evolutivo.
E os nossos primitivos também tinham esse estágio de a força prevalecendo sobre, obviamente, o que mais tarde nós vamos considerar como necessário para a nossa vida, que é a solidariedade, que é compartilhar as nossas conquistas. Então veja que há um processo gradacional, e esses processos gradacionais, eles não acontecem do dia para a noite. Então quem está muito na base vai chegar um pouco mais para o meio, daqui um pouco mais para o topo, e daqui um pouco está no mundo de regeneração. E daí nós não temos praticamente mais ninguém no mundo de expiações e provas. E é quando o nosso planeta, então, vai ser chamado planeta de regeneração. Mas mesmo no planeta de regeneração acontece o mesmo degradê. Já tem gente mais próximo dos mundos felizes, assim como vai ter gente mais próximo da base dos mundos de regeneração, mais parecidos até com o mundo de expiações e provas do que com regeneração propriamente dita. Então, isso que você está ouvindo de mim é o que a doutrina espírita explica, por que nós temos as diversidades aqui na Terra. Mas a razão dessa diversidade, disseram eles, é uma só. Uma só. Que os mais fortes auxiliem os mais fracos. Que os que estão retardatários sejam ajudados para se adiantarem pelos que estão na frente. Essa é a razão de ser da solidariedade humana. Essa é a razão de ser da lei de amor. Então, gente, vamos prestar atenção. Hoje, nesse mundo que nós vivemos, não dá mais para compartilhar aquelas ideias primitivas, que nós não somos mais daquela época. Ao contrário, nós temos agora que auxiliar, levantar aquele que está atrás. Então, vou repetir, esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. Para eles, nascer entre os nossos selvagens representa o progresso, como o progresso seria para os nossos antropófagos exercerem entre nós uma provisão que os obrigasse a derramar sangue. Gente, essa chamada de Kardec aqui, muita gente não entende. Como assim exercer entre nós uma profissão que os obrigasse a derramar sangue? Imagina que ele tem que fazer, ele tem que aprender medicina. Se ele nascesse nesse mundo para lidar com essa questão de ter que fazer derramar sangue ou mexer com corpos, para ele seria uma tentação, se ele carregasse aquilo ainda muito forte nele, de antropofagia. É o que Kardec colocou aqui numa figura de linguagem, é claro. Mas como nós dissemos agora há pouco, ele não nasceria nessa situação, ele nem teria condição de vir a ser um médico, por exemplo, porque ele não teria o psiquismo em condição de assimilar os novos conhecimentos. Foi uma figura de linguagem que Kardec usou, que para ele, se ele nascesse nessa situação, seria uma prova enorme, com muita tentação, dele não comer, dele não matar, e para comer nessa realidade seres humanos, como ele faz por hábito nas suas sociedades daquela época que eles viviam. Então é só para a gente perceber esses estágios. O que está embaixo pode nascer o que está em cima. O que está embaixo, nascer muito em cima, é muito complicado. Ele não conseguiria vencer a prova. Se não ambicionam algo mais elevado, é porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. Está aí agora. Ora, se ele está numa reencarnação, e geralmente nesse estágio evolutivo, eles poucos escolhem. Então, se ele não vai pedir algo que seja muito elevado, é porque você não pode pedir o que você não compreende ainda. Não faz sentido, aquilo para você não é interessante. Imagina, você tem um diamante bruto, para quem não conhece diamante, tropeça e ainda chuta, ainda fala assim, ai meu Deus, machuquei meu pé nessa pedra. Não se dá conta que está diante de um diamante. Mas se é um profissional da área que tropeça no diamante, ele dá graças a Deus por ter tropeçado, porque ali ele encontrou uma riqueza que ele sabe que vai extrair quando fizer o polimento daquela, entre aspas, pedra para o que não sabe o que fala, e entre aspas, cristal para o que sabe o que fala. É isso que nós estamos falando. Ninguém pode pretender ter o que não conhece, ou que não ambiciona por não saber que existe. É o que eles estão dizendo aqui. Então, por isso que aquele antropófago, se ele tivesse numa programação reencarnatória, ele não pediria nunca nada mais acima do que ele está, muito acima do que ele está, porque ele não consegue nem vislumbrar que existe. É por isso que nós falamos que não dá saltos, é gradativo. Kardec está reforçando isso aqui de maneira lúcida. Continua ele. O espírito só avança gradualmente, não pode transpor de um salto a distância que separe a barbárie da civilização. E é nisso, disse Kardec, que vemos uma das necessidades da reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. Então, Kardec está resumindo o que nós falamos, gente. A gente só avança gradualmente. Nós não podemos transpor enormes distâncias. Eu vou sair de antropófago para agora médico. Não tem como. Eu não consigo fazer isso de um salto. Eu preciso de trabalhar gradativamente, ou seja, saindo da barbárie, que é essa situação de uma cultura primitiva, para uma civilização que vamos colocar entre aspas,
que a nossa civilização ainda não é a civilização moral, é uma civilização material, porque nós ainda não fazemos ao próximo que gostaríamos que o próximo nos fizesse como coletividade. Então, nós ainda temos muito, em questões morais, muito abaixo da civilização que poderia ser chamada civilização verdadeira. Mas já é um avanço muito grande em relação à barbárie de uma civilização primitiva. E é por isso que Kardec diz, sem reencarnação, como é que você vai fazer esses movimentos de aquisições de experiências e valores se você não fizer 1, 2, 3, 4, infinitas reencarnações, onde você vai assimilando as lições e vai cada vez mais subindo, até um dia você poder ser o médico. Mas até você poder ser o médico, entre você ter sido um sujeito da barbárie e se transformado no médico da civilização, você teve que transpor inúmeras e inúmeras encarnações para conquistar a condição de se exercer como médico. Aí, disse Kardec de forma linda, da justiça de Deus. Deus não vai conceder para aquele que não tem esforço, que não teve as suas realizações anteriores, o mesmo prêmio, a mesma conquista daquele que passou por todas as etapas. Daí por quê? Que não há salto. E para terminar, Kardec diz assim, de outro modo, que seria desses milhões de seres que morrem todos os dias no último estado de degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Porque Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos outros homens? Então, Kardec está deixando aqui para nossa reflexão essa situação. Não temos mais os antropófagos, mas temos gente em condição de degradação vivendo entre nós, que pode ser uma degradação que ele mesmo provocou, ele mesmo tenha feito mal, ou pode ser uma degradação em função do estágio evolutivo, enfim, não importa. O que importa é que todos nós, eles e nós, temos os meios de crescermos para Deus. Deus jamais abandona os seus filhos, é o que Kardec nos deixa aqui conhecer. Então, para rapidamente a gente conhecer um pouquinho melhor sobre o que essa questão suscitou, vamos lembrar que todos os espíritos que encarnam na Terra estão sob o processo da evolução, estão impulsionados para virem a ser um dia espíritos evoluídos. Então nós temos estágio, como nós falamos, Kardec classificou nas questões de 100 a 113, que nós resumimos aqui para complementar esta questão, os espíritos em 3 ordens. Ele chamou de terceiras ordens, são os espíritos imperfeitos, que é a predominância da matéria sobre o espírito. Ou seja, o sujeito está mais preocupado com as sensações, comer, sobreviver, procriar, e praticamente nem se dá conta de que é espírito. Mas vai avançando evolutivamente, e eles começam avançando, e essa ordem Kardec dividiu em 5 classes. Quando ele chega na classe próxima dos bons espíritos, ele já começa a deixar claro que a predominância não é mais da matéria sobre o espírito, agora é do espírito sobre a matéria. Então os interesses mudam de sensações para sentimentos. O que antes preenchia a criatura, saciava os seus desejos, hoje é o incômodo. O que preenche essa criatura hoje são coisas muito mais abstratas e coisas muito mais superiores, coisas muito mais profundas do que daquela época. Até um dia ele chegar na primeira ordem, que são os espíritos puros, que não tem influência nenhuma da matéria. Esses espíritos não precisam reencarnar, eles nascem, eles já são espíritos que já estão vivendo no mundo celestiais, eles não precisam de matéria. Então aqui, logo no começo, como é o caso dos nossos primitivos, que Kardec falou que já nem tem mais nesse mundo, também aqueles que estavam na condição de antropofagia, todos eles prevalecem a natureza animal, mais forte naqueles mais no começo, e vai abrandando naqueles que vão desenvolvendo na civilização. Mas a natureza espiritual é completa só na primeira ordem. Então, entre os dois, tem aquilo que nós chamamos da escala de transição. Nós vamos saindo de uma natureza 100% animal para uma natureza 100% espiritual. Ou seja, as nossas ações, elas vão pouco a pouco se transformando e nós vamos nos transformando como sociedade como um todo. Por isso que esse planeta é de expiações e provas. Ele está na luta entre os privilégios ou os interesses primordiais da natureza animal versus os privilégios ou interesses primordiais da natureza espiritual. Em outras palavras, há uma luta, uma dualidade. Por isso que Paulo disse, todo bem que eu desejo fazer, eu acabo fazendo mal. O que quer dizer isso? Natureza animal prevaleceu naquele homem velho que a gente carrega dentro da gente. Quando a gente faz o bem, é um estágio que a gente venceu em relação ao mal que ainda
nos norteia, infelizmente, por nossa própria razão, as rações principais. Então, aqui nós temos uma linha de evolução. Nós estamos falando que nós saímos da matéria para o espírito. Todos nós fazemos essa viagem que todos nós precisamos conquistar. Estamos apresentando O Livro dos Espíritos. Tire suas dúvidas. Façam perguntas. Qual o impulso que nos move? A motivação é uma força que nos impulsiona a agir, a persistir e a alcançar nossos objetivos. Uma campanha da TV Espírita Nosso Lar. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Voltamos a apresentar O Livro dos Espíritos. Tire suas dúvidas. Façam perguntas. Então, pessoal, aí nós entendemos, né, com relação a isso, por que Jesus pronunciou essas palavras, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas o mais importante para a compreensão desse tema que nós tratamos é isso aqui, ó. É quando ele diz assim: o espírito, na verdade, está pronto, mas na carne ele é fraco. Ou eles traduziram como a carne é fraca. Na verdade, gente, nós sabemos que a carne não é fraca. Fraco, em sentido pejorativo aqui, é o espírito que ainda não tem as conquistas espirituais para controlar a matéria. Então, ele está submetido às tentações dessa matéria, ele ainda está, vamos dizer assim, vinculado às questões da sensação, ele ainda está buscando satisfazer o bem-estar material, seus caprichos, por isso ele fraqueja muito, ele falha muito, e é por isso que ele tem que voltar várias vezes para recomeçar o que ele não conseguiu fazer pelas suas fraquezas, não por fraqueza propriamente dita, mas por questões evolutivas. Ainda está numa condição em que ele não vai conseguir acessar todas as seguranças íntimas sem antes ter vivido as experiências. Quando Jesus diz que o espírito, na verdade, está pronto, significa que, em essência, nós somos espíritos, não somos carnes. Nós estamos na carne como se dá numa escola para aprender com ela. Nós estamos vivendo no corpo de carne, vivendo na matéria mais grosseira, para aprender com ela como se fôssemos em uma escola, em uma oficina de trabalho, enfim, em locais onde o crescimento possa acontecer. Mas o espírito, na essência, ele está pronto. O que compete a nós, com esforço próprio, é fazer as aquisições para que o mérito possa ser nosso e o espírito, então, possa se mostrar de uma vez por todas, vamos dizer assim, invulnerável às tentações. O espírito é aquele sujeito que tem império sobre si mesmo, que é o fim do nosso processo evolutivo. Mas ninguém faz isso, por isso que Kardec diz que existe a lei de reencarnação, que é a justiça de Deus agindo. Nós vamos lembrar que nessa lei de reencarnação, gente, nós temos dois movimentos que se acontecem, né? Nós temos a dimensão física, que é onde nós vamos fazer as experiências mais claras, mas também nós fazemos as experiências na dimensão espiritual. Mas lá, a gente precisa de um determinado momento, só com as experiências de lá, nós não vamos conquistar toda essa evolução. Nós precisamos, então, fazer aquele planejamento reencarnatório que nós comentamos agora há pouco, para a gente decidir qual é o progresso que a gente quer adquirir, qual é o campo que a gente quer assistir. Na pergunta, Kardec colocou uma forma bastante impactante para chamar a atenção, se uma pessoa no nível evolutivo de uma civilização moderna pudesse encarnar entre os antropófagos, uma situação hoje, obviamente, não possível aqui para nós. Mas Kardec recebeu a resposta clara: não seria possível, porque está completamente incompatível. Mas ele pode pedir para nascer, por exemplo, em meio de alguém que tenha mais conquistas do que ele, pouquinho a mais, para estimulá-lo, para ser êmulo. É aquele espírito que nasce numa família de pessoas muito harmonizadas e ele é aquela ovelha negra, aquele difícil, aquele filho difícil que todo mundo fala. Por quê? Porque, na verdade, ele ainda não tem as conquistas dos outros participantes daquela família. Não obstante, se ele tiver vontade, com a convivência com eles, ele vai assimilando o que ele ainda não tem. E nessa convivência é que ele vai crescendo para Deus. Então, se o planejamento reencarnatório é nessa linha, hora que foi definido, que os benfeitores chancelaram isso, molda-se um corpo. O espírito molda o corpo durante 9 meses, segundo as suas necessidades evolutivas. O corpo é exatamente como ele precisa. Passa-se um tempo aqui na Terra, colocando em provas aquilo que ele planejou lá em cima. Se ele tinha problemas de crueldade, ele tinha que diminuir essa crueldade, aqui ele vai ter experiências que vão ser
como se fossem os educandários para ele desenvolver a brandura no lugar da crueldade. Se ele é nervoso, o lugar onde ele vai aprender a ser calmo, vai tendo experiências. O fato é que depois de uma temporada, como o aluno que está na escola, ele tem que voltar. E ele devolve para a terra o que é da terra e faz a reanálise daquilo que ele desenvolveu aqui. Se ele foi bem, ótimo, ele vai ser recebido de forma alegre do lado de lá. Se ele foi mal, se ele foi perverso, haverá prantos e ranger de dentes. Mas se ele errou, tentando acertar, ele vai reconsiderar isso, vai pedir uma nova encarnação, vai replanejar para refazer aquela tarefa de maneira diferente, para que ele possa conquistar o que ele não deu conta de conquistar naquela última encarnação. Então ele não foi essencialmente voltado para o mal, ele foi mais ignorante do que mal, ele foi mais fraco, não conseguiu dominar a matéria, porque ainda não tinha no seu psiquismo as resistências morais, que ele vai conquistar pouco a pouco. Mas ele também tem novas conquistas que ele pede. Então, nunca a encarnação de uma pessoa em estágio normal de evolução é só para refazer as matérias mal feitas. Não, ele vai pedir novas matérias também para conquistar. Feito isso, ele vai moldar um novo corpo, vai de novo passar por uma nova experiência, vai voltar, vai fazer tudo de novo. E ele vai fazer isso num contínuo reencarnatório. Aqui está horizontal, mas essa realidade, ela é uma realidade que nós chamamos de evolução em dois mundos. Ora, nós estamos no mundo espiritual, e aí é uma rampa, é um processo inclinado. Por quê? Porque é a ascensão espiritual se construindo ao longo do trajeto evolutivo da criatura humana. Então, nós saímos da dimensão espiritual, passamos para a dimensão física inúmeras vezes. Essa linha subindo e descendo significa descendo em encarnação num processo que começa e a gente não sabe onde e termina a gente não sabe onde. Na verdade, filosoficamente a gente sabe, essas respostas estão lá no Livro dos Espíritos, mas é tão distante de nós, tanto o começo como o fim, que nós não estamos muito interessados nisso, nós estamos interessados agora nesse processo. E é por isso que André Luiz chama de evolução em dois mundos. Nós aprendemos aqui na Terra encarnados, mas nós também aprendemos no mundo espiritual. Só que no mundo espiritual, a gente vai precisar de certos aprendizados serem provados aqui na Terra. Então, lá a gente quer o bem. Lá a gente não está preocupado em riqueza, em ter posses materiais. E aqui a gente prova se está ou mesmo realmente nessas condições. Prova quando? Quando você está diante da situação em que te testa. Porque quando você não tem situação que te testa, você nunca vai saber se você tem aquele valor em você. Então, a reencarnação constitui-se também numa prova que te afere valores. E é por isso que nós fazemos essas viagens inúmeras e inúmeras vezes, milenares vezes. Já passamos pelos mundos primitivos, como aqueles que nós comentamos lá atrás. Passamos e estamos passando pouco a pouco pelos mundos de expiações e provas. Alguns de nós já estão entrando no mundo de regeneração, outros ainda estão muito atrás, outros estão no meio, mas estamos conquistando isso pouco a pouco e um dia conquistaremos esses mundos felizes. E do mundo primitivo, onde a crueldade que Kardec se referiu lá atrás prevalece, não a crueldade, por ser mal na essência, não. A crueldade animalesca, aquela de sobrevivência, aquela que não tem sentimento nenhum, não há a menor sensibilidade na criatura. Não adianta você tentar catequizar uma pessoa dessa, que ela não vai conseguir recepcionar aquilo que você está oferecendo. Foi por isso que Jesus disse, não dê pérolas aos porcos. Numa linguagem figurada, é claro, em que você não dá coisas elevadíssimas, cujo psiquismo precisa estar muito à frente, para pessoas que não têm capacidade ainda de assimilar aquilo que é elevado. Por quê? Porque ele vai desprezar. É como uma música clássica, uma área muito, muito fina, muito emocionante, aquela que toca as fibras mais íntimas dos nossos corações. Se você pôs para um primitivo ouvir, ele vai achar aquilo uma coisa extremamente, vamos dizer assim, aborrecente, uma coisa que vai te incomodar, ele vai ficar completamente desprezar aquilo, porque os movimentos que vibram na alma dele estão completamente mais abaixo. Então é desse tipo de coisa que nós estamos falando. Mas a viagem é da crueldade animalesca para a mansuetude espiritual. Por isso que Jesus diz que habitarão esses planetas os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É isso que ele está falando. Quando nós chegarmos a esses mundos felizes, será o mundo dos mansos, os mundos dos que não têm que realmente fazer nenhum movimento que não seja o bem. Por isso, é um contínuo, como nós falamos, um contínuo reencarnatório. E aí, chega o momento, nessa viagem longínqua que nós estamos fazendo, que Kardec diz assim, Kardec não, Jesus, perdão,
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja só, libertarás no sentido de quê? De você não ter mais a movimentação da tentação da matéria sobre você. É quando você tem tanto império sobre a matéria que você não precisa mais dela, porque você já a domou, você já a conquistou. Tudo que a matéria podia te ensinar como espírito, lembra, o espírito está pronto, mas agora, com o seu mérito, essa prontidão está sendo revelada porque a verdade foi completamente escancarada. Nós, nesse mundo de expiações e provas, nós tiramos alguns véus da verdade. Ninguém aqui neste planeta conhece a verdade por inteiro ainda, porque ela está sendo revelada pouco a pouco, segundo os nossos psiquismos. À medida que o psiquismo vai dilatando, nós vamos assimilando mais. E lembra, não dá salto. Não dá salto. Vai sempre gradualmente. Por isso que chega um momento de que gradualmente, subindo essa escala evolutiva que nós mostramos agora, chega um momento que você aprendeu tudo que essa escola pode te ensinar. E nesse momento, você não precisa mais vir para a escola. Ou seja, você não precisa mais reencarnar. Você torna-se espírito puro. Você torna-se espírito que vive em mundos celestiais, que não tem relação com matéria. Porque a matéria já está sob o comando desses espíritos. Então é aí que a gente entende quando Jesus nos ensina sobre conhecer a verdade. A verdade ampla e completa somente só será conhecida quando fizermos todo o périplo desse processo evolutivo. E para terminarmos, amigas e amigos, vamos fazer algumas reflexões. Vamos lembrar quando Jesus disse textualmente: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, gente, ele colocou bem claro que um é um e o outro é outro. Eles são duas coisas independentes. O espírito toma da carne para poder fazer as suas experiências, mas o espírito não é a carne. A carne é falível, a carne é mutável, a carne é degradável. O espírito não. O espírito é imortal. O espírito é aquele que vai cada vez mais ampliando o seu psiquismo e cada vez mais crescendo, se utilizando da carne para a sua realização. Essa carne, portanto, é a escola. O espírito é o aluno que vai, pouco a pouco, dominando as matérias que a escola vai oferecendo. Quando ele dominar todas as matérias, nós vimos agora há pouco, ele conheceu a verdade. Por isso que Jesus vai terminar dizendo: não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Gente, tem pessoas que dizem assim: Max, não tem reencarnação na Bíblia, não tem reencarnação no Evangelho, não, isso é conversa de vocês, espíritas. Eu adoro ouvir isso de vez em quando. E ele está certinho, não tem a palavra reencarnação, ele está corretíssimo. Até porque, gente, se tivesse, seria vamos dizer assim, uma coisa tão grosseira que qualquer um perceberia, porque seria um adentro que você teria colocado no Evangelho que não seria possível. Sabe por quê? Porque essa palavra reencarnação, ela só vai aparecer no léxico humano entre o século XVI e o século XVII. Logo, essa palavra nem existia à época do Evangelho, quando ele foi concebido na Terra no primeiro século. Então, quem falar para você que tem a palavra reencarnação no Evangelho, está falando uma coisa muito grotesca, que não é possível. Mas atenção, o amigo não está com a razão no outro sentido. Por quê? Porque realmente não tem a palavra reencarnação, mas o sentido da reencarnação está lá. Qual que é o sentido da reencarnação que Jesus diz? Necessário nos é nascer de novo. Renascimentos sucessivos. Você pode transformar esse necessário nascer de novo é renascimento sucessivo. E esse renascimento sucessivo nada mais é que Kardec chamou de reencarnação. Para que Kardec criou essa palavra? Por que Kardec usou esse termo? Por razão muito simples, gente. A época que Jesus chegou à Terra, os judeus acreditavam, de uma forma ainda muito imperfeita, mas acreditavam que a vida prosseguia e que alguns poderiam voltar. Lembram do diálogo daqueles que foram indagar o João Batista se ele era Jesus, o próprio Messias, ou se ele era um dos profetas, e no caso, Elias, que seria o que eles chamaram a atenção. E você percebe claramente, quando eles perguntam se era Elias, que eles acreditavam que Elias pudesse reviver. Só que o entendimento deles era imperfeito. Eles acreditavam que a criatura poderia voltar no mesmo corpo, o que é impossível do ponto de vista científico. A ciência demonstra que seria impossível. Mas eles não estavam completamente errados, ou melhor, eles estavam parcialmente certos. Por quê? Porque sim, nós vamos nascer de novo, mas não no mesmo corpo como eles acreditavam, mas em corpos novos que vão ser formados
para que o espírito possa continuar progredindo. Tal é a lei, gente. A lei de reencarnação é o meio pelo qual o espírito ascende ao Pai. Pouco a pouco, é o aluno voltando da escola, em cada degrau da escola. Ora, ele começa no jardim de infância, até um dia chegar no pós-doutorado, no limite superior do que essa escola pode fornecer. Para isso, deverão suceder-se muitos e muitos anos evolutivos, como tem que suceder muitos e muitos anos humanos, para que uma pessoa atinja esse estágio. Então é importante que a gente perceba nessa analogia que é uma viagem longínqua, mas é uma viagem que todos nós estamos fazendo e que Jesus nos ensinou sobre isso. Logo, nós vamos entender por que fizeram uma homenagem a Allan Kardec em seu túmulo, colocaram lá no domo, no cemitério Père Lachaise, lá em Paris, eles colocaram essa frase em homenagem a Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Exatamente isso, gente. Exatamente isso. Mas esse tal é a lei, chega um momento em que tem fim. Quando tem fim, é aquilo que nós chamamos, não precisa mais reencarnar. E Jesus disse assim, bem-aventurados os puros de coração. Quando esse fim chegou, quando o seu coração está puro. Então, quando ele diz o espírito está pronto, seu coração está puro. Por quê? Porque eles verão a Deus. Você sabe que é a sua função aqui fazer a vontade de Deus e não a sua. Porque a sua terá sido submetida sobre a dele. E é por isso que quando se atinge esse estágio, gente, os espíritos que chegaram a esse nível dizem assim, eu e o Pai somos um. Como um dia nós também diremos. Não quer dizer que eu serei o Deus. Não. Quer dizer que eu irei pensar, sentir e viver como se fosse Deus fazendo isso. Por isso, eu serei aquele que levarei a mensagem do Pai onde eu estiver, com quem eu estiver, em qualquer momento em que eu estiver. Eu e o Pai seremos confundidos, como nós fizemos durante muito tempo, com Jesus, chamando Jesus de Deus, e até hoje algumas escolas religiosas ainda fazem isso, o que não é nem sensato mais, porque nós temos conhecimento suficiente fora da doutrina espírita para chegar a essa conclusão, mas ainda assim, vamos dizer assim, por atavismo, se mantém essa ideia, mas nós não temos aqui Jesus como Deus. Jesus é o representante maior de Deus entre nós, porque ele faz a vontade do Pai aqui na Terra, ou em qualquer lugar desse universo onde ele estiver. Daí porque, gente, nós também, nesse périplo de crescer, desde os cruéis, passando pelos antropófagos, passando pelos os nossos primitivos, passando pela sociedade de civilização humana, até um dia atingir a civilização moral dos mundos ditosos, e depois vencer completamente o mal, não termos mais o mal em nós em absolutamente nenhum momento, nós então abdicaremos a matéria, não precisaremos mais dela, e seremos convidados a viver mundos celestiais, onde reina o reino de Deus e a sua glória. Esperamos, amigas e amigos, que tenhamos contribuído para que cada um de nós possa entender um pouquinho melhor o princípio dessas leis que regem-nos a todos e com elas nos harmonizarmos para que a caminhada se torne cada vez mais suave, cada vez mais alegre, cada vez mais feliz. Muita paz a todas, muita paz a todos e que nesses dias festivos possamos comemorar a felicidade de viver a vontade do Pai em nossos corações. Muita paz. Verdade, Marcos. Muito obrigado. Excelentes reflexões. Hoje, excepcionalmente, a gente não vai estar aberto para perguntas ou comentários devido às festividades juninas, devido ao feriado, mas mesmo assim a gente colocou o programa no ar, essa referida data 24 de junho de 2024. Então, queremos desejar a todos uma boa noite e que permaneçamos com Deus. E na próxima segunda-feira, às 20 horas, estaremos de volta com mais uma questão de O Livro dos Espíritos, desta vez aberto para perguntas ou comentários. Fiquem com Deus. Muita paz.
Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar.